Vamos lá, né, gente? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos os inscritos. O pessoal vai entrando aí aos poucos. A gente queria pedir desculpas um pouco pelo atraso, mas é que a gente teve uma dificuldade técnica com o Hangout, mas nada grave. Priscila, muito obrigada por ter aceitado o convite com tamanha prontidão. Eu conheço seu trabalho, confio muito no conteúdo que você vai passar para o pessoal e tenho certeza que vai ser um momento bem enriquecedor para todos os participantes, não só do Movimento Empresa Júnior, mas também alguns alunos de jornalismo que estão participando com a gente aqui hoje. Então, bom, o show é seu, eu vou estar aqui dando uma olhada nas perguntas e qualquer coisa, qualquer problema ou também ajuda, é só me chamar que eu vou ficar aqui nos bastidores. Tá bom, podemos começar então? Podemos. Ótimo. Bom, primeiro eu quero te agradecer, né, por ter me convidado. Para mim é sempre um prazer participar desse tipo de ação. Eu gosto de colaborar com o crescimento de outras pessoas e para mim também é muito enriquecedor poder trocar essa figurinha com vocês. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo, mas eu trouxe um conteúdo hoje mais para provocar questões, coisas para vocês se perguntarem e melhorarem a produção de conteúdo de vocês. Técnicas, como fazer, é uma coisa que vocês encontram com uma pesquisa simples no Google, né? Então, eu achei mais útil trazer algumas questões para a gente refletir junto e crescer, né? Aumentando a qualidade do nosso trabalho. Eu hoje trabalho como consultora de marketing digital, eu tenho uma empresa independente, trabalho somente com parcerias, não tenho aquele sistema vertical, né? Eu trabalho horizontalmente, então eu aciono parceiros de acordo com a demanda de cada projeto e coordeno o Café Digital, né? Que é uma comunidade que se reúne periodicamente para conversar sobre marketing digital. Inclusive, eu quero convidar a todos vocês, né? No próximo dia 6, a gente já vai ter mais um encontro do Café Digital. E no dia 2 de abril, eu e minha parceira Ciane Lopes, a gente vai oferecer um curso específico para Snapchat, para ensinar as pessoas a usarem a ferramenta e para aplicar essa nova plataforma para negócios. Então, quem se interessar, está tudo lá no site cafedigitaljf.com.br, vocês vão ser todos muito bem-vindos. Tá? Eu vou compartilhar com vocês um material aqui, espero que funcione. Vamos lá. É o seguinte, eu vou ser bem objetiva, tá, gente? Como a gente tem pouco tempo, então eu resolvi selecionar algumas dicas de coisas que vocês podem desligar esse Hangout e já começar a pensar e começar a executar no dia a dia de vocês. Então, a primeira dica que eu tenho para dar é mude o seu jeito de pensar a comunicação. A gente tem que procurar pensar menos em fazer propaganda, em falar só da empresa que a gente está divulgando, dos produtos, do serviço. Ou seja, a gente deve empurrar menos conteúdo para as pessoas e pensar em ser relevante para as pessoas. A gente tem, né, a gente aprende assim e tem já o hábito de trabalhar com, sempre pedindo a atenção das pessoas. Me veja, me olhe, compre o meu produto, compre a minha ideia. E a gente precisa inverter essa lógica. A gente precisa ser relevante para as pessoas, oferecer algo em troca da atenção das pessoas. E, para ser bem sincera, eu acho que as pessoas hoje, elas já estão um pouco fartas de explicação e de blá, blá, blá. As pessoas querem resolução dos problemas delas. Então, toda vez que a gente for produzir algum conteúdo, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas. Outra coisa importante também é que a gente se preocupa excessivamente com a estética das coisas e em criar ideias mirabolantes, super criativas, recriar a roda. E muitas vezes na prática não é assim. A gente precisa tirar um pouquinho o foco e a energia desse cuidado excessivo com a estética da coisa toda e pensar mais em eficiência, em funcionalidade das coisas. E, claro, optar pelo simples.
Muitas vezes uma ideia que não é exatamente assim uma grande ideia genial, ela pode funcionar muito bem para um outro cliente. Então, a gente tem que procurar ser o mais simples possível e otimizar recursos, aplicar menos esforço e obter melhores resultados. E aí, uma coisa para anotar aí, deixar visível para lembrar sempre. Foco no resultado. Gente, vamos parar de perder energia com ações e atividades que não estão ligadas ao resultado final do nosso cliente. Mesmo que seja uma ideia muito legal, nossa, todo mundo amou, é maravilhoso, é muito legal, muito criativo, mas a pergunta fundamental é: que papel isso vai ter de fato no resultado que a gente vai entregar para o nosso cliente? Então, é uma reflexão que eu proponho para vocês, e não gasta energia à toa, não, vamos pensar em resultado. Bom, a dica número 2 gente, desapega, vamos mudar o jeito de fazer. A gente tem que esquecer essa coisa de, poxa, mas sempre foi feito dessa forma. Ou então, quando a gente se apega à ideia, sabe? Quando a gente tem uma ideia, assim, que a gente acha que foi muito bacana e que todo mundo gostou, e aí a gente acaba se apegando a essa ideia, né? Achando que ela é a única e a única maneira de resolver as questões do cliente e trazer resultado. Mas a gente precisa desapegar, a gente precisa aprender a transformar as nossas ideias em coisas melhores ainda. E uma coisa que acontece muito no dia a dia de quem produz conteúdo especificamente para a internet é aquela síndrome do técnico de futebol. Todo mundo entende de futebol e todo mundo quer dar pitaco. Para a gente é a mesma coisa. Para quem trabalha com comunicação em geral, publicidade, né, e em especial o digital, as pessoas acham que fazer marketing é simplesmente abrir um perfil nas redes sociais e sair fazendo. A gente sabe que não é bem assim. Mas a gente não pode deixar, em hipótese nenhuma, de considerar a opinião de quem a gente considera muitas vezes que não entende nada do assunto, mas muitas vezes essa pessoa pode trazer alguma coisa que contribua muito para o projeto. Então, a gente tem que ser aberto para isso, e tanto em relação ao nosso próprio cliente, quanto ao cliente do nosso cliente, né, que é o público final, a gente tem que procurar ouvir, porque no dia a dia a gente com certeza pode ter muitos insights e ideias bacanas a partir dessas ideias. E outra coisa muito importante é a gente parar de fazer escolhas de acordo com as nossas preferências pessoais. Para quem estuda jornalismo, né, já deve estar farto de ouvir isso, que a gente deve tentar ser o mais isento possível, e no digital não seria diferente, só que aí a gente pensa por um lado mais estratégico. Quando a gente vai produzir um conteúdo para um site, um blog, ou fazer uma campanha digital, a gente tende a escolher, por exemplo, os canais que a gente mesmo está mais acostumado a usar. E muitas vezes, esses canais podem não ser eficientes para aquele cliente. A gente tem que abrir mão dessas nossas preferências pessoais, pesquisar, estudar e entender exatamente onde está o cliente do nosso cliente. Outra mudança importante, né, que a gente precisa fazer mais é testar. Gente, testar é fundamental. Quando a gente fala em marketing digital como um todo, não existe fórmula milagrosa. Tem que testar. Às vezes, uma coisa que ontem deu certo, hoje já não vai dar mais, e vice-versa. Então, a gente tem sim que procurar testar uma linguagem diferente, um formato diferente, e, se for o caso, até um canal diferente. Vamos seguir. A dica número 3 é: planeje, siga o plano, mas a gente tem que ser flexível, gente. A gente tem que procurar cada vez menos fazer simplesmente o que der na telha no dia. Quem nunca fez isso, né, gente? Às vezes não tinha ali um planejamento, não tinha uma determinação e teve que tirar da cartola um post para fazer numa rede social, ou um post para o site da empresa em que trabalha, ou do cliente. Só que isso não é bacana. Ficar apegado demais àquela nossa planilhazinha de tarefas, né? A gente costuma organizar, fazer um checklist e não querer largar aquilo de jeito nenhum. Isso não traz resultados.
A gente precisa mudar. Quando a gente fala de planejamento digital, a gente está falando de um plano vivo. E ele pode mudar a todo momento. E ele pode mudar, inclusive, de acordo com a resposta do público. Por isso que eu digo aqui, olha, para a gente ouvir o que o público está pedindo. Isso é fundamental para a gente ter bons resultados. E aqui, a dica de ouro, né, desse número 3 cria um planejamento de conteúdo. Mas, gente, não cria só de boca, não. Faz um documento, escreve, formaliza isso para a equipe toda. É uma forma de você se manter no trilho e, se for necessário alguma mudança, você saber exatamente onde mudou, qual foi o impacto dessa mudança. Então, isso é realmente muito importante. Pessoal, tá dando tudo certinho? Maria tá dando para acompanhar tranquilo? Tá tudo certo, tô te ouvindo bem, tá tudo tranquilo. Ótimo, então vamos continuar. A dica número 4 é para você nunca se dar por satisfeito. A gente precisa trabalhar com a ideia de melhoria contínua. A gente tem que esquecer esse negócio de, já passou, deixa para lá, não vou mexer com isso mais. E a gente tem que trabalhar mais com revisão e reedição dos materiais. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, um post ou um conteúdo, enfim, seja em que formato for, que você já publicou há algum tempo, ele pode precisar de revisão. E em qualquer momento você pode melhorar esses posts. Claro que você vai deixar claro que aquele material foi editado, mas isso impacta em resultado para otimização para mecanismo de busca, por exemplo. Então, a gente tem que procurar sempre reaquecer materiais que a gente já fez. Então, vale repost? Vale repost. Vale atualizar um post antigo? Vale atualizar um post antigo. Então, a gente tem que pensar não só na produção de conteúdo, mas na estratégia como um todo, que sempre dá para melhorar. O que funcionou ontem já está velho hoje. Então, atualize sempre. E a dica número 5, né, que é a última desse gênero aqui, a gente tem que lembrar, gente, gente. No final do processo, a gente está lidando com pessoas. Empresa não faz negócio com empresa. As relações, elas acontecem através das pessoas. Então, nada melhor do que a gente valorizar as pessoas para ter melhores resultados com as empresas. Então, toda vez que a gente for escrever alguma coisa para a internet, principalmente, a gente tem que desfocar desse negócio de venda, lucro, número, resultado, meu produto, minha empresa. E a gente tem que focar ao máximo em atender bem, a dar atenção para as pessoas, entender o problema dos clientes, ajudar esse cliente a resolver esse problema. A gente tem que compreender, muitas vezes, né? A gente fica chateado, às vezes a pessoa vai lá, xinga bastante no perfil lá do cliente que a gente gerencia ou da nossa empresa, a gente também fica doído, né? Vamos confessar que não é fácil a gente ouvir uma crítica, principalmente quando ela chega, né, de uma maneira agressiva. Mas a gente precisa ter compreensão, a gente tem que lembrar de que é uma pessoa que está lá do outro lado. E essa pessoa, assim como nós, ela tem seus sentimentos, seus sonhos, suas expectativas, e que de alguma maneira não foram correspondidas. Então, a gente está ali para fazer essa mediação e auxiliar essa pessoa na resolução do problema dela. Então, a gente tem que lembrar sempre que tem uma pessoa ali, não é simplesmente um robô, uma máquina de consumir. São reflexões, gente, que vão nos ajudar a entender um pouquinho assim. Só um instantinho. Não estou conseguindo voltar. Beleza, mas vamos continuar assim mesmo. Então, vamos fazer um resumão de coisas importantes quando a gente trata de conteúdo para a internet?
Primeira coisa, mais uma regrinha de ouro. Defina objetivos, gente. A gente nunca pode esquecer de definir, escrever, colar lá no nosso quadrinho, no escritório ou na sua agenda. E aí, quando eu falo em definir o objetivo, eu já estou assim, presumindo que nesse ponto você já fez todo um trabalho de análise do trabalho da empresa, você já desenhou, entendeu quem são as personas envolvidas nessa comunicação. Então, você precisa, depois de fazer esse processo de entendimento do que está acontecendo aí nessa relação de comunicação, a gente precisa definir exatamente qual é o objetivo da nossa comunicação, qual o objetivo do nosso conteúdo dentro de uma estratégia. E aí, definido isso, vai ficar fácil você planejar o conteúdo, né? Que de acordo com os objetivos, você vai ter ideias, né? E poder estruturar um planejamento. E aí você precisa planejar a distribuição desse conteúdo também, entendendo que cada plataforma tem uma linguagem diferente e que você precisa se adaptar, né, a essa linguagem. Não é simplesmente entender a linguagem do cliente ou da sua empresa, mas entender a linguagem do canal, o que é comum, qual é a cultura dentro daquele canal. Então, é diferente você postar uma coisa, um conteúdo institucional no site do cliente, é diferente de você postar isso nas redes sociais, por exemplo, ou você enviar isso por e-mail marketing. Você precisa adaptar essa linguagem. Fazer conteúdo de qualidade parece até redundante dizer isso. E aí, o que eu considero como um conteúdo de qualidade? Primeiro, esse conteúdo tem que ser relevante e ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Vamos pensar no contrário. Se coloca no lugar do cliente na hora de escrever. O que eu, cliente, gostaria de ler a respeito desse produto ou serviço? Qual é o meu problema a ser resolvido? Outra coisa, a gente precisa entender na hora de produzir conteúdo que o público não está necessariamente todo mundo na mesma etapa de compra. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em funil de venda, né? Em que você tem uma primeira etapa, que é uma etapa assim mais genérica, de atração, em que as pessoas estão identificando ainda que existe um problema, que elas têm um problema a ser resolvido, uma questão a ser suprida. E aí, à medida em que vão tendo contato com a comunicação da sua empresa, elas vão evoluindo nesse funil até chegar no final, que é a etapa de compra, efetivamente, do seu produto ou da sua ideia, né? Vamos dizer assim. Então, a gente precisa, na hora de decidir o que vai ser produzido, a gente tem que produzir conteúdo adequado para pessoas que estão em estágios diferentes. Então, a gente precisa de um conteúdo mais abrangente e genérico para quem ainda está descobrindo, está começando a pesquisar. A gente precisa de um conteúdo aí intermediário, dando mais detalhes, já começando a apontar algumas opções de solução para o problema. E, claro, também aquele nosso querido conteúdo, que a gente chama aí de conteúdo de fundo de funil, que aí já é um conteúdo com mais características comerciais mesmo, que é focado em fechamento e conversão. Como eu disse, né, é um conteúdo de qualidade, ele leva em consideração a linguagem e o formato certo para cada canal ou veículo. Um bom conteúdo leva em consideração a compatibilidade técnica, ou seja, eu estou mandando aqui um material que tem vídeos, fotos e texto. Isso vai abrir em qualquer navegador? Como que isso vai ficar exibido se a pessoa abrir no tablet dela, por exemplo? A gente precisa ver, estar atento a isso e ver se vai funcionar direitinho em todas as plataformas. Uma coisa importante é a gente considerar, né, gente, que no Brasil a gente não tem, assim, uma qualidade de internet muito louvável. Então, sempre que a gente puder optar por materiais mais leves e tecnicamente mais simples, a gente vai acertar mais. Vamos continuar. Os materiais precisam ser fáceis de acessar e fáceis de ler.
Não sei se vocês também já ouviram falar nesse termo, né, que é a escaneabilidade, que nada mais é do que assim, a capacidade de você olhar um texto, um post, numa rede social ou num site, você passar o olho e entender sobre o que está falando. Priscila, só um minuto. Eu acho que a apresentação de slide travou, porque para mim estava aparecendo dica 5. Ah, é? Então travou. Peraí, deixa eu... Agora foi. Agora que você clicou, foi. Aí, beleza? Foi, agora foi. Bom, então tá, gente, como a tela estava travada aí, vamos repassar rapidamente. Ó, esse primeiro tópico aqui foi quando eu falei sobre a importância de definir e deixar claro para todo mundo os objetivos. Olha, planejar o conteúdo, planejar a distribuição desse conteúdo, e aí a gente está aqui, ó, no item 4, faça um conteúdo de qualidade. E aí eu estava dizendo, né, que a gente precisa produzir conteúdos que sejam fáceis de acessar e fáceis de ler, e a respeito da escaneabilidade, que é a capacidade das pessoas passarem o olho e já saberem sobre o que se trata, né, o seu texto. E um último fator que eu colocaria aí como muito importante para considerar um conteúdo de qualidade é, lógico, ele ser otimizado para mecanismos de busca, né, que é o SEO. E aí a gente tem uma série de técnicas e muitas vezes são pequenas alterações que você faz no seu texto que vão impactar muito para você ser bem localizado através do Google. Então, é muito... O próprio Google oferece bastante conteúdo sobre isso, tá? O Google tem uma apostila própria falando sobre as melhores práticas, as práticas que são condenadas também pela plataforma, então vale a pena pesquisar que vocês vão ter uma boa noção aí do que é o SEO e como funciona. E por último, resumindo, é importante mensurar resultado. Gente, mas mensurar resultado não é chegar no final do mês e ver se teve clique, ver se teve acesso no post, não. Isso é isso também, mas você precisa manter um acompanhamento do que está acontecendo, né? De repente, até diário, se for possível, dependendo do volume de trabalho que você tem. Então, procura acompanhar e ver em períodos mais curtos, né? O que está acontecendo, porque isso te ajuda a otimizar o resultado. Se você está acompanhando e está vendo que está, por exemplo, com uma taxa de acesso muito baixa, você vai analisar e descobrir ali dentro daquele post o que você pode melhorar para aumentar os acessos, ou você vai, de repente, criar uma estratégia, colocar alguma verba em anúncio, direcionando para aquele link. Enfim, acompanhar os resultados assim mais de perto ajuda a otimizar recursos, porque você não perde tempo e dinheiro esperando para ver até no final do mês se vai dar certo, para depois mudar. Você já vê se deu certo, se não deu, já muda a estratégia. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, espero que não esteja muito chato, tá? Espero que não esteja ninguém cochilando aí ainda. E a gente já está finalizando. Agora eu selecionei algumas dicas práticas para conteúdo para site, blog e para e-mail marketing, que foi a demanda que a Maria Fernanda me passou. E olha, são dicas muito simples, mas que fazem muita diferença. Primeira coisa, escreva simples. Quando você for criar conteúdo, seja para um site ou para um blog, Priscila, acho que travou de novo uma passagem de slide. Para mim está aparecendo resumindo. Tá. Aí, De agora novo. Foi? Ótimo. Vamos lá. Evite escrever de uma forma rebuscada. Quanto mais simples a gente for, usar frases mais curtas e diretas, não ficar dando volta, mais fácil vai ser da pessoa entender o que a gente quer dizer. Então, isso torna a leitura do texto mais simples e, com certeza, o resultado vai ser melhor. Como eu disse, né, anteriormente, torne a leitura mais fácil. Então, o que você pode fazer para conquistar
uma boa escaneabilidade, ou seja, fazer com que as pessoas batam o olho e já consigam absorver bastante informação. Você pode, por exemplo, dividir o texto em mais parágrafos do que normalmente num texto para alguma outra coisa você dividiria. Você pode fazer tópicos, criar listas para pontuar a ideia que você está transmitindo. Você pode e deve utilizar recursos de formatação, usar o negrito, sublinhado, enfim, explorar bastante aí as ferramentas que você tiver para edição de texto. Isso impacta lá na otimização para mecanismo de busca. Algumas dessas ações vão mostrar para o Google o que é e o que não é importante dentro do seu conteúdo. Por exemplo, quando você usa uma palavra-chave em um subtítulo, o Google considera como muito mais importante do que se você utilizasse no meio do texto, por exemplo. Então, é legal você sempre utilizar a palavra-chave num subtítulo. Né? São pequenas coisinhas assim que fazem diferença. Por exemplo, usar o negrito. Quando você negrita uma expressão, uma palavra, você está dizendo para quem está lendo e para o Google que aquilo ali é algo de destaque, é algo que merece atenção. Então, é muito legal usar esse tipo de recurso, escrever simples e dividir bem visualmente ali e formatar direitinho o seu texto vai te tornar muito mais legal para as pessoas e para o Google. Cuide da otimização, claro, né? Como eu mesma já disse. Fique atento às técnicas aí de otimização de sites para mecanismos de busca. Veja o que você, enquanto produtor de conteúdo, pode alterar na sua produção para melhorar isso. A gente sabe que tem algumas técnicas que dizem respeito ao background, né, a parte técnica do site, mas tem muitas coisas que dizem respeito ao que se publica no site. Então, se você tiver um tempinho, pesquisa sobre isso que vai dar certo. Outra dica prática bacana é sempre convidar o leitor. Principalmente, né, o pessoal que é mais ligado no jornalismo não tem muito esse hábito de conversar diretamente com o leitor. E no digital, isso funciona muito bem. E sempre que você tiver oportunidade nos seus materiais, inclui uma chamada para ação, inclua perguntas, finalize o seu texto com alguma pergunta, deixando algo em aberto para que as pessoas possam responder para você. Com isso, você vai incentivar interações, vai ter muito mais comentários, e certamente muito mais likes, e isso vai funcionar muito bem. E por último, ouvir a resposta do público. Parece óbvio, parece uma dica assim muito básica, né? Mas, gente, de tão básico, tem gente que não faz. A gente está sempre, o tempo todo, muito preocupado com o que precisa falar, com o que eu preciso falar, com o que a minha empresa precisa falar. E a gente se preocupa de menos com o que as pessoas querem ouvir. E eu acho que essa é a principal ideia que eu gostaria que vocês refletissem. Porque, apesar de já estar batido falar disso, na prática as pessoas não fazem isso. Continuam pensando naquela lógica do marketing de interrupção, que é o que acontece nos veículos tradicionais, normalmente. Você está assistindo um programa de televisão, ou seja, você está consumindo um conteúdo, você é interrompido para ser praticamente obrigado a consumir comerciais. No rádio, a mesma coisa. Na internet também tem gente que faz. Quando você está lá naquele site lendo um texto super legal e pula aquele pop-up de propaganda na frente. Né? Isso é trabalhar com uma lógica que não tem mais a ver com o digital, né? Então, no digital vale muito mais o que as pessoas querem ver, o que as pessoas querem ouvir. Então, a gente precisa ouvir a resposta do público, usar isso como oportunidade, né, de interação e descobrir como a gente pode passar a nossa mensagem, só que de uma maneira leve, de uma maneira colaborativa, de uma maneira que faça diferença na vida das pessoas.
E-mail marketing. Algumas diquinhas também. O e-mail marketing, gente, ele já está um pouco marginalizado, né? Muita gente, na hora que fala, vamos fazer uma campanha de e-mail marketing, muita gente na equipe torce o nariz, acha que não funciona, que não dá certo. Só que se você zelar pelas boas práticas, você vai conseguir um bom resultado. E aí tem Priscila, algumas acho que dicas. não passou de novo. Não, aí eu coloco Agora de foi. novo. Aí. Aí. Então, olha, você precisa zelar pelas boas práticas. E aí, quais que são as boas práticas? Isso também é conteúdo fácil de você localizar numa pesquisa simples do Google. Por exemplo, é você enviar material relevante, você moderar a frequência de envio, você perguntar para as pessoas se elas querem de fato estar naquela lista. Enfim, aí tem uma infinidade de regrinhas de boas práticas que muitos de vocês já devem conhecer de cor e salteado. E aí, algumas dicas legais, por exemplo, segmentar a base de e-mails. Para mim, isso é fundamental para ter resultado com e-mail marketing. E aí, o que é segmentar a base? Você poderia, por exemplo, dividir a sua base de contatos entre homens, mulheres, ou jovens e pessoas mais velhas, enfim, de acordo com a idade, quer dizer, com a faixa etária, com o sexo, com localização geográfica, você pode fazer esse tipo de segmentação. Só que hoje, a gente já entendeu que talvez esse tipo de segmentação não seja tão eficiente. A gente hoje trabalha com a segmentação de acordo com o comportamento do público. Então, em vez de você segmentar, é de Juiz de Fora, não é homem ou mulher, tem tantos ou tantos anos, você segmenta de acordo com a resposta que a pessoa dá às mensagens que você envia, ou de acordo com o modo como essa pessoa chegou na sua base. Por exemplo, a gente pode... deixa eu pensar num exemplo legal. Você está fazendo uma campanha e aí você envia um e-mail marketing com 2 produtos diferentes, produto A e produto B. Você pode dividir a sua base entre pessoas que receberam o e-mail, clicaram no produto A, e uma outra base para pessoas que clicaram no produto B. E aí você passa a trabalhar mensagens específicas para quem demonstrou interesse no produto A ou para quem demonstrou interesse no produto B. E aí, assim, isso é um exemplo muito simples, tá, gente? Claro que existem muitas outras formas de segmentar isso. Por exemplo, eu tive um cliente certa vez que era uma clínica de oftalmologia. O objetivo deles era vender cirurgias oculares. Só que existem vários tipos de cirurgia. E o cara que tem, por exemplo, um problema de visão de catarata, tem um interesse específico. Quem tem glaucoma não quer saber informação sobre catarata. Então, a gente fazia toda uma comunicação e todo um direcionamento para já a gente captar contatos através de landing pages, né, que são páginas de referência dentro da campanha, e aí a gente tinha uma página específica para catarata e uma página específica para glaucoma. E aí, de acordo com o que a pessoa marcava nessas páginas, a gente já mandava para bases diferentes. Então, essa segmentação faz com que a gente mande a mensagem certa para a pessoa certa e principalmente na hora certa. Né? Lembrando que a gente tem um funil e que nem todos os seus consumidores estão na mesma fase. Esse cliente, por exemplo, tinha pessoas que já estavam escolhendo em qual clínica iriam fazer a cirurgia de catarata. E tem pessoas que estão com dificuldades de visão e que nem sabem que isso é catarata ainda. Então, a gente produzia conteúdos e fazia campanhas e dava direcionamentos diferentes para essas pessoas. Tá? Simplifica. A gente está muito acostumado, né, às vezes, a
a querer mandar um e-mail marketing todo bonitão, cheio de imagens, links, né, com toda uma programação feita ali, e nem sempre isso funciona. Tem ocasiões em que um texto simples com uma foto vai te dar muito mais resultado. E aí, especialmente quando a gente trata de e-mail marketing, vale a pena lembrar daquela regrinha básica, testa. E faz teste AB. Às vezes você pode mandar para bases semelhantes, um e-mail com formato e para outra base com formato diferente. E aí você vai testar como os consumidores daquela marca ou daquela empresa respondem melhor. Tá? Então, aqui vale mesmo a regra do teste, mas eu, pela minha experiência no dia a dia, posso afirmar que quanto mais simples, melhor o resultado. Bom? Mais uma vez, cuidado com a compatibilidade. Hoje, a maioria das pessoas acessa e-mail pelo celular. Isso é imperativo. Então, a gente precisa se adaptar a isso. A gente tem que entender que nem sempre aquele e-mail lindo que a gente fez vai ser aberto num desktop, né? Então, a gente tem que pensar o nosso conteúdo, imaginando em como a pessoa vai abrir ele num celular, por exemplo, no tablet ou em qualquer outro dispositivo. Outra dica prática também que funciona muito bem para mim, menos opção. Gente, quanto mais opção você der para a pessoa, mais você aumenta a dúvida dela. O pessoal aí que trabalha com design, né, precisa aprovar material, o pessoal de atendimento, vocês já devem ter reparado isso. Se você manda uma única opção, às vezes às vezes não sempre, né, gente? Ela retorna com algum pedido de alteração, alguma coisa muito específica. Quando você manda 3, 4, 5 opções, o cliente fica ainda mais confuso. E quando a gente trata de produzir conteúdo, não é diferente. Se você manda, por exemplo, um e-mail marketing e tem uma infinidade de possibilidades para a pessoa clicar, você vai gerar mais dúvida e a pessoa pode ter certeza, ela vai acabar clicando naquele xizinho lá em cima e fechando tudo, tá? Porque, né, as pessoas hoje querem praticidade, rapidez. Então, se não bater o olho, não resolveu, provavelmente ela vai fechar a janelinha. Tá? Então, quanto menos opções você conseguir colocar para o usuário escolher, melhor. Você vai poder direcionar a sua estratégia e ter o resultado que você espera. E aí, gente, deixa eu tentar sair aqui de novo. Tirar o compartilhamento. Prontinho. Maria, consegui tirar o slide daí? Conseguiu. Yes. Oi, pessoal. Agora, né, eu fiquei escondida aqui atrás do slide o tempo todo. Então, assim, eu queria dizer para vocês que essas reflexões que eu propus são coisas que realmente fazem diferença no dia a dia. No trato com o cliente, principalmente, a gente precisa ter bastante atenção. E eu sei que não é fácil, muitas vezes, explicar isso para o cliente ou para o seu diretor, mas vale sempre a pena a gente, né, procurar levar as informações corretas para as pessoas com quem a gente trabalha. E uma coisa que eu digo sempre a gente vive numa cultura de não me toques que é muito complicada. E para a gente que trabalha com digital, as pessoas ainda estão entendendo essa lógica nova na plataforma, a gente vive esbarrando em coisas que causam desconforto. Só que a gente não pode fugir de fazer as perguntas certas, não pode deixar de colocar a nossa opinião profissional, porque quando a gente deixa de fazer isso, a gente está deixando de cumprir o nosso papel. Então, eu espero sinceramente que essas reflexões e essas dicas rápidas possam colaborar com a prática profissional de vocês. Queria lembrar, mais uma vez, que dia 6 de abril a gente tem o próximo encontro do Café Digital, que não tem ainda um tema definido, mas quem acompanha o site, a página, logo, logo vai ficar sabendo. E no dia 2 de abril,
eu e a minha parceira Ciane Lopes, a gente vai oferecer um curso sobre o Snapchat, que é uma plataforma super nova e que tem gerado, assim, muita dúvida em leigos e profissionais, então a gente resolveu estudar bastante isso. Nós vamos ensinar as pessoas a usar o aplicativo, porque ele, às vezes, é um pouco diferente das redes sociais que a gente já conhece, e a gente vai trabalhar também estratégias de como as empresas podem entrar ali no Snapchat e conseguir os resultados que elas precisam, tá? Então, eu agradeço mais uma vez a acesso, quero parabenizar por essa oportunidade aqui, e estarei sempre disponível. Meu e-mail é o contato@priscilapinheiro.com.br. Quem tiver dúvidas, quiser conversar um pouquinho mais sobre isso, eu vou estar à disposição de vocês, tá bom? É isso, Maria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida, pode mandar as perguntas aqui no aplicativo do Hangout, fiquem à vontade. Eu queria aproveitar a oportunidade, Priscila, e te perguntar sobre essa questão de geração de conteúdo para prospecção. Eu acho que isso é um mundo novo ainda, especialmente para empresas júnior. Acho que também para as agências, de uma forma geral. Essa questão do conteúdo que você gera para atingir o seu público e talvez isso trazer um retorno em forma de cliente, assim, de prospecção mesmo. Ô Maria, para essa pergunta, a resposta é você procurar como que eu posso explicar? Não querer empurrar a informação na pessoa, né? A gente tem que entender, lembra que a gente falou que as pessoas estão em fases diferentes ali para consumir o seu produto ou o seu serviço? Então, a gente precisa produzir conteúdo pensando nisso, pensando naquela pessoa que ainda está reconhecendo que ela tem um problema na empresa dela, um problema de comunicação. A gente tem que orientar essa pessoa sobre possíveis soluções para isso e num final aí de processo, já entrar com conteúdo mostrando a empresa júnior como um solucionador desse problema. Então, vale aquela máxima de pensar menos em fazer propaganda dos serviços da empresa júnior e mais em ajudar quem está nesse processo, ajudar o empresário, ajudar, enfim, o cliente de vocês a chegar nesse fim que é a empresa júnior como uma solução. Então, produzir conteúdo pensando em ajudar essa pessoa a entender o problema dela e achar uma solução. Respondi a sua pergunta? Sim, com certeza. A outra pergunta que tem aqui é qual a melhor forma ou melhores técnicas para se criar a persona para as mídias de uma empresa? Olha, criar persona é um pouco mais complexo do que parece. A gente pode simplificar ao máximo. Lembra que eu falei que o simples funciona? Então, vai pelo simples. Cria lá a sua planilha e pensa no cara. Eu costumo chamar sempre de o cara, mas você pode chamar do que você quiser. Eu penso sempre assim, eu vou definir uma persona. Quem é o cliente? Ele é o cara que trabalha numa empresa do porte X, que ganha mais ou menos um salário tal, tem um padrão de vida assim, assim, assado. Enfim, ir detalhando mesmo como se fosse uma pessoa. E aí, não só fazer esse processo com quem é o seu cliente, ou seja, com quem você está falando, mas um exercício legal é fazer isso com a empresa em que você trabalha. Transforma a empresa em que você está hoje, seja ela empresa júnior ou não. Se ela fosse uma pessoa, quem ela seria? O que ela teria para dizer para as pessoas? Qual a função dela seria na sociedade? Isso ajuda muito a entender o outro lado também. Então, a dica que eu dou é procurar ir pelo lado simples. A gente tem, né, mais uma vez, assim, muito conteúdo sobre isso na internet que pode ajudar. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses conteúdos, tá, gente? Porque tem muita empresa bacana aí, empresa grande, que mostra, às vezes, a sua solução, às vezes é um software, ou um treinamento, ou um sistema de trabalho, como a única solução para fazer marketing de conteúdo.
e aí mostram uma coisa mega estruturada, e que na prática do dia a dia não ajuda em muita coisa, não. Vai pelo simples que dá certo. Só mais uma perguntinha. Em relação, assim, como que é trabalhar um conteúdo digital de acordo com o meio que você vive? Porque, por exemplo, a gente tem EJs de cidades muito pequenas, assim como a gente tem EJs de capitais, assim, e como seria essa diferença do conteúdo? O que você considera importante ter em mente? Aí vai, mais uma vez, cair nessa questão da definição das personas. Quando você for criar um planejamento digital, você precisa considerar que existem esses dois perfis. E aí você vai ter que traçar todo um delineado de como é a empresa júnior do interior, como é a empresa júnior de uma grande cidade, quais são os problemas que cada um enfrenta, e aí você vai ter um panorama e vai conseguir descobrir o que elas têm em comum e o que elas têm de diferente. Então, a partir dessa diferenciação, você vai conseguir produzir conteúdos específicos, tanto para um perfil quanto para outro. Com certeza vai funcionar. Aí depende da qualidade com que vocês conseguirem definir muito bem essas personas aí. Estou voltando aqui. Bom, eu não recebi mais perguntas aqui, deixa eu só dar uma conferida, para não correr o risco. Tá tudo certo. Bom, eu acho que, pelo menos para mim, foi bem enriquecedor. Eu acho que essa parte de marketing de conteúdo, assim, ainda é um terreno a ser desbravado, especialmente quando a gente tem em mente que as estratégias mudam muito. A gente tem esse desafio, especialmente em empresa júnior, que nem sempre a gente tem um perfil de cliente parecido. A gente atende microempreendedor, mas ele pode ser microempreendedor de qualquer tipo de negócio. E às vezes traçar esse perfil de cliente mesmo para gerar um conteúdo específico para ele é um grande desafio para a gente. E eu acho que essa conversa que a gente teve agora, pelo menos eu espero que tenha contribuído para que o pessoal fique mais atento nessa produção do que eles vão gerar agora. E eu acho legal também você reafirmar o seu contato de e-mail, caso eles tenham mais alguma dúvida, ou mesmo para capacitação, que eles queiram entrar em contato com você. Tá ótimo. Bom, o meu e-mail, quem quiser anotar aí, é contato@priscilapinheiro.com.br. Priscila sem frescura, tá, gente? É SC, um L só, I, não tem nada de diferente. E podem ficar à vontade, viu? Às vezes, né, o pessoal pode ficar um pouquinho de receio de enviar. Pode ser que eu não consiga responder assim tão prontamente, mas na medida do possível, eu vou estar sempre disponível para dar uma força, para ajudar, ainda mais vocês que estão, né, num começo aí de carreira. Eu quero ver o que vocês estão fazendo, o que vocês estão pensando, a percepção de vocês. Pode me ajudar também a fazer aquele exercício que eu mesma propus, que é de abrir a mente e de entender também um ponto de vista diferente e descobrir uma estratégia que talvez eu não tenha experimentado ainda, tá? Então, podem ficar à vontade, eu vou adorar colaborar com vocês.